Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez análise palpites do UFC 323, valendo o cinturão dos pesos galos. Merab de Velishvili enfrenta Petr Yan e valendo o cinturão dos moscas, Joshua Verne desafia o campeão Alexandre Pantoja. Já deixa o like, vamos pra cima. Galera, análise do card do preliminar ao principal, beleza? Vamos que vamos, porrar bastante. E é isso aí. Primeira luta, Myron Santos contra o Naimov, galera. Vamos falar aqui primeiro do brasileiro Myron Santos. Cara, ele tem 3 lutas no UFC, já mudou de categoria. Ele ganhou aqui o TUF, né, contra o Ken Offley. E aí ele ganhou do Francis Marshall numa luta que foi um dos maiores roubos que eu já vi no UFC. O Myron Santos não ganhou essa luta nunca, teve até um árbitro que foi afastado depois dessa luta. Na verdade, pra mim, ele não ganhou nenhum round, velho. Essa luta foi um dos maiores roubos que eu já vi. E ganhou do Sodiq Yusuff, que foi assim, o Sodiq Yusuff que vive péssima fase, tá com 3 derrotas consecutivas aí. Mas é um cara que parece que se encontrou nessa categoria. Tá treinando lá nos Fight Nerds, né? Os últimos camps, pelo menos, ele tem feito lá. E enfrenta o Naimov, que é um cara... que tem uma solidez, tem 6 lutas no UFC e 5 vitórias. Sua única derrota foi pro duríssimo Felipe Lima, mas, cara, vem de vitórias contra o próprio Ken Offley, né, contra o Bogdan Grech. Acho que é uma luta que pode ser muito disputada, luta que corre muita chance de ir pra decisão, tá, galera? São 2 caras bem resistentes, que se movimentam bem. O Naimov tem um estilo de grappling, assim, de jogar meio que controlando o adversário. Então eu vou com 2 perspectivas nessa luta. O overrounds, né, pra luta chegar até a decisão, eu acho que o mais 1,5 tem valor, mas eu acho que o Naimov, ele chega com um pouco mais de credencial aí, na minha opinião, tá, galera? Luta difícil, eu acho que leve favoritismo pro Naimov aqui, nada demais, e mais 1,5 rounds. Próxima luta, Ivo Aslan contra Ivo Baranevski, cara. Basicamente o Ivo Aslan precisa de ganhar. Tá com 2 derrotas, não tá bem. Ele é um cara que tem 4 lutas no UFC, 2 vitórias, 2 derrotas. Seu principal, como é que eu posso dizer? Sua principal dificuldade é o jogo de grappling. Foi finalizado muito fácil aqui pelo Ion Cutelaba, tem 2 derrotas por finalização e 14 vitórias por nocaute. Porém, essa última luta dele contra o Billy Elecana foi péssima. Foi uma luta que ele lutou com o freio de mão puxado, parece que ele lutou com medo. Perdeu não arriscando nada, não tentou nada. Enquanto o Ivo Baranevski, que é um cara que vem fazer a sua estreia no UFC, tem apenas 6 lutas de MMA. Mas ele é um cara, galera, que apesar dele ter a maioria das vitórias por nocaute aqui, ele tem um vasto cartel amador, entendeu? Então, se a gente for pegar no primeiro momento, o Ivo Baranevski tem 6 lutas de MMA e o Ivo Aslan tem 17. É quase o triplo de lutas. Porém, o Ivo Baranevski é um cara que tem muito MMA amador, ok? Contra bons nomes, inclusive. Então, cara, ele é um cara que nocauteou o Muhammad Ali no contender com 20 segundos de luta, num overhand, que pegou de encontro, apagou o Muhammad Ali. Só que apesar dele ter muito poder de nocaute, algumas vitórias por nocaute, a base de luta dele é do grappling. Ele é um judoca, ele é um cara que tem muita experiência no grappling, já lutou a DCC, já viu algumas lutas dele lutando sem pano, né, lutando no gi. Então, meu irmão, eu acho que é um casamento difícil pro Ivo Aslan, porque ele pode ser controlado no chão. Agora, o Ivo Aslan, se ele fazer essa luta ficar em pé, ele leva. Então, eu acho que essa luta é muito boa pra levar pra ao vivo. Se o Ivo Baranevski vier pra botar pra baixo, eu acho que ele leva. Se o Ivo Aslan resistir às investidas do Baranevski e fazer essa luta ficar em pé, eu vejo o Ivo Aslan vencendo, inclusive podendo conseguir um nocaute. Essa luta é uma luta muito boa para se levar para o ao vivo, mas se fosse de credenciais, eu acho que o Ivo Baranevski é o cara que tem mais credencial, porque de verdade, galera, a exibição que o Ivo Aslan deixou contra o Billy Elecana, essa última luta foi péssima, e a outra foi contra o Ion Cutelaba. E as 2 vitórias que ele tem no UFC, que são 2, foi contra o Rafael Cerqueira, que acabou de perder em 20 segundos de luta aqui no card passado, né? Rafael Cerqueira que tá com 4 lutas e 4 derrotas no UFC. E ganhou do Anton Turkalj, que é um cara que nem tá no UFC mais, tá? Então essas 2 vitórias que ele tem aqui foram contra caras de um nível inferior, tá? Eu acho que o Baranevski chega aí com leve favoritismo, mas é uma luta boa pra se levar pra ao vivo. Próxima luta, galera, Edson Barbosa contra Jalin Turner. E o Jalin Turner, pra quem não sabe, ele está voltando de aposentadoria. Ele lutou em março aqui contra o Ignacio Barramontes, foi finalizado no primeiro round, e aí anunciou a aposentadoria, falou que não queria mais. Tem 2 pontos do Jalin Turner que eu tenho que falar. Primeiro, ele tem um QI de luta muito baixo. Contra o Renato Moicano aqui, ele acertou um direto no Moicano. O Moicano, assim, tomou um knockdown, foi pro chão. Ele, em vez de ir pra cima do Moicano pra concluir a fatura, ele achou que ele tinha nocauteado, se afastou, o Moicano recuperou e ganhou dele no segundo round. Então, o Jalin Turner teve a chance de ganhar do Moicano aqui. Quem assistiu essa luta sabe, só você ver ali o que aconteceu. Cara, ele acertou um golpe limpo no Moicano, o Moicano caiu e ele não foi pra cima. Então, é um QI de luta bem duvidoso, é um cara que mentalmente é um pouco instável, assim, né, tá voltando de aposentadoria, aposenta, não aposenta. Então, assim, o principal ponto de vantagem dele é o tamanho, né? Ele é um cara muito alto pra essa categoria. Ele tem 1,91 m, entendeu? Porém, se a gente for analisar aqui, ele pega o Edson Barbosa, que apesar de seus 39 anos, é um cara que é sempre carne de pescoço, muito difícil de lutar contra. É um cara que tem muita luta no UFC, são mais de 30 lutas no principal evento do mundo. Agora, é uma luta que promete ser de trocação. Porque, por exemplo, o Edson Barbosa perdeu aqui pro Drakkar Klose, mas foi uma luta que o Drakkar Klose fez muito um jogo de wrestling. Controlando o seu adversário, controlando o Edson, fazendo ele ficar na grade. Porque o Edson é um cara que gosta de trabalhar no centro do octógono. Tanto que ele tem vários nocautes plásticos, né? Joelhada, golpe giratório, golpe rodado, né? Então, assim, o Edson Barbosa é um cara que vem da trocação. Então, eu gosto da zebra aqui nesse sentido, cara. De verdade, eu não gosto desse contexto aí do Jalin Turner
pô, anunciar a aposentadoria e do nada volta, entendeu? Eu acho que se tem uma oportunidade pra gente pegar aqui é a vitória do Edson Barbosa. E aí quem é mais supersticioso, cara, se tem brasileiro pagando odd 3, deu bom. Eu lembro que eu peguei odd 3 do Poatan contra o Akalaev, deu green. Eu peguei o Davidson Figueiredo, tava odd 3 também, deu green. E o Edson Barbosa agora tá pagando odd 3. Se tem uma zebra nesse card que eu acho que, no mínimo, a gente pode considerar o Edson Barbosa. Pô, Jalen Thunder anuncia a aposentadoria, agora volta, pô, que é isso? Então, zebra no Edson Barbosa, eu acho que pelo menos um troco dá pra gente conferir, beleza, galera? Marvin Vettori contra Bruno Ferreira. Cara, essa luta pode ser uma luta de recuperação pro Marvin Vettori, que tá vivendo uma draga. São 3 derrotas consecutivas, perdeu pro Cannonier, pro Dolidze e para o Brandon Allen. Agora, cara, é sempre difícil apostar contra o Vettori, porque o cara tem um dos melhores queixos que eu já vi no UFC. Nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, é um cara sólido, bom de grappling. Porém, ele é um cara que tem um jogo muito... Como é que eu posso dizer? Ele trabalha muito controle, mas não tem muita contundência no jogo dele, né? Eu acho que ele tem uma vitória por nocaute pela via rápida, no UFC inteiro. Ele só tem uma vitória por finalização, que foi em 2020, né? E umas outras aqui em 2016. Mas aqui, se você for ver aqui, 2020 decisão, 21 decisão. É um cara que é muito da decisão, entendeu? Ele é um cara que controla o adversário, mas não exerce muito dano. E ele enfrenta o Bruno Huck, que já é um cara extremamente explosivo, é um cara que vem do judô, é um faixa preta de judô, já foi da seleção brasileira de judô, e é um cara que é nocauteador, né? Já pagou alguns caras aí no UFC, Dustin Stolfus, já pagou o Gregory Robocop, o Petrosian. Vem de duas boas vitórias por finalização, mas é aquilo, né, cara? Então a gente vai ver mais uma vez o queixo do Vettori sendo testado aí, mas no primeiro momento, galera, eu gosto mais da vitória do Marvin Vettori, porque eu vejo que o Bruno Huck pode se expor demais aqui, e o Vettori, apesar dele vir dessas derrotas, é só pra cara duro. Ele perdeu pro Brandon Allen, pro Dolidze e pro Cannonier, que são 3 caras aí que são muito sólidos, né? São caras aí do top 10 da categoria, vamos dizer assim. Então eu vou com a vitória do Marvin Vettori nesse confronto, acho que pode ser uma boa luta de recuperação pra ele. E o Bruno Huck, cara, né, assim, faixa preta de judô e tal, tudo mais, mas eu acho difícil você querer trocar a grappling pra um cara como o Vettori, que é muito sólido, muito experiente e tudo mais, fechou? Próxima luta, Chris Duncan contra Terrence McKinney. Lembrando, galera, eu tô gravando esse vídeo aqui um pouco mais cedo, então se cair alguma luta, tiver algum negócio de peso, eu não vou estar sabendo, beleza? Chris Duncan contra Terrence McKinney. Cara, o Terrence McKinney tem uma história de vida fabulosa, ex-usuário de drogas, um cara que tem realmente, assim, é um cara que foi salvo pela luta, mas é um cara que, assim, gosta do bang bang, meu irmão. Tanto que, assim, no UFC, ele nunca lutou o terceiro round. Eu acho isso surreal. Na carreira dele, apenas uma vez que ele lutou o terceiro round. Cara, é um bicho que vai pra matar ou morrer. Então essa luta não chegar até o fim tem muito valor. Essa luta acabar no primeiro round sempre tem muito valor. As últimas 6 lutas dele do UFC acabaram no primeiro round, tá, galera? Então, basicamente é um cara que, ganhando ou perdendo, ele vai pra resolver, entendeu? Então se expõe demais, tem muitas falhas, é um cara que sempre entrega boas lutas pra gente assistir, porque sempre acaba rápido, mas ele enfrenta o Chris Duncan, que é um cara que traz um pouco mais de solidez, de consistência, tem 6 lutas no UFC e 5 vitórias, vem de 3 vitórias seguidas, travou uma guerra contra o Rebek, arrebentou o Rebek na última luta, então eu vou pegar aqui a vitória do Chris Duncan, ou por nocaute ou por finalização, tá, galera? Eu acho que essa solidez que o Chris Duncan traz pode ser que aí ele acabe pegando o Terrence McKinney e passando um pouco do ponto, tá bom? Próxima luta, Grant Dawson contra Manuel Torres. Esse é um confronto muito interessante porque é um confronto de estilos, né? Apesar de que o Manuel Torres tem até uma base no grappling, tem até algumas boas vitórias por finalização, ele é um cara que é um striker, né? Ele gosta mais ali de ir para trocação, né? Cara, o Manuel Torres trabalha muito bem cotovelo, trabalha muito bem ground and pound, é um cara que, assim, assusta no primeiro momento se você vê ele lutar, porque é um cara que tem uma boa envergadura para essa categoria, mas assim, ele pega um Grant Dawson que pode ser um antídoto pro jogo dele, né? O Grant Dawson é um cara que basicamente é um grappler, né? Ele usa o seu jogo do jiu-jitsu e gosta de controlar os caras, colocando ele na grade e trabalhando no ground and pound. É um cara, né, que é um confronto de estilos, né? O Grant Dawson grappler e o Manuel Torres um striker. Então ambos sabem o que eles vão fazer, né? Não vai ser nenhuma novidade. E é uma boa luta pra se levar pra ao vivo. Porém, o Grant Dawson é um cara que eu acho que em pele ainda é um pouco chucro, no sentido, tipo assim, tanto que ele perdeu aqui pro Bob Greenman, uma das maiores zebras aí do ano de 2023, que eu lembro, porque ele tomou um golpe de encontro. Mas assim, vai ser um confronto de estilos. Essa luta a gente vai ter que levar pra ao vivo, cara. Se o Grant Dawson conseguir colocar pra baixo e imprimir aquele seu jogo de carrapato, ele leva. Se o Manuel Torres resistir a este jogo e fazer essa luta ficar em pé, ele leva. Agora, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu acho que o Manuel Torres leva essa luta. Por quê? Porque eu acho que ele tem um mínimo de chão para suportar as investidas do Grant Dawson, e eu acho que ele em pé é muito mais técnico, ele tem muito mais recurso, tá? Eu acho que em pé os dois não se comparam, então eu vou com o Manuel Torres para estar ganhando essa luta, tá bom? Galera, a próxima luta, Nazim Sadikov contra o Faresian. Faresian que era para ter lutado agora contra o Cauê Fernandes, né? Acabou que
um familiar dele morreu, ele acabou cancelando a luta, que foi aquela luta que o Cauê Fernandes, né, pegou o Herdwick, né, o Cauê Fernandes nocauteou com os leg kicks, não sei se vocês lembram. Então assim, cara, vamos falar do Faresian, ele tá vindo de 5 vitórias consecutivas, né, um cara muito sólido também, tem 1,85m, é alto pra categoria, é um cara que tem muita envergadura, que trabalha bem à distância, a trocação dele é muito boa. Sua única derrota foi pro Travis McKinney, que foi um vacilo ali, ele acabou entrando no jogo do McKinney, né, completamente explosivo ali no primeiro round, acabou dando ruim pra ele. Agora, o Nazim Sadikov é um cara que exerce muito controle nas suas lutas, é um cara que é bom de trocação, mas é bom também de grappling, um cara bem completo nos dois níveis da luta, já até ganhou do McKinney. Assim, cara, o que eu sinto do Sadikov é que eu acho que ele vai caindo muito com o decorrer da luta. Ele tem um começo de luta muito bom, muito explosivo, porém, até aqui contra o Borchev, que foi uma luta por decisão, mas foi uma luta que o Sadikov caiu muito, entendeu? E eu acho que o Faresian pode exercer algum certo controle, negar as investidas do Sadikov e ganhar essa luta na distância. O Faresian, galera, é um dos caras que mais evoluíram até aqui no UFC, no sentido de que a cada luta ele vem apresentando algumas melhores. Essa luta tá muito difícil, tá? Essa luta tá bem difícil, mas eu acho que o Faresian é levemente favorito, ok? Próxima luta, Mansur Abdulmalik contra o Antônio Trócoli. Cara, o Trócoli, eu acho que é o mesmo caso do Rafael Cerqueira, do último card. É um cara que a gente não entende muito como que ele tá no UFC, né? Assim, ele estreou no UFC em 2024, mas antes disso, a última luta de MMA profissional dele foi em 2021. Então é um cara que, assim, caiu uma luta lá e botaram ele contra o Sharon Magomedov, mas é um cara que, se você for ver até aqui nos eventos do Brasil, ele, né, nunca ganhou, cara. Ele nunca ganhou o evento do Jungle Fight e tudo mais. Ganhou aqui esses eventos Fight Club, JF Fight, que são eventos mais regionais. Então, humildemente falando, eu não sei muito o que o Trócoli tá fazendo no UFC, entendeu? E ele pega um prospecto, né, um cara muito brabo, que é o Mansur Abdulmalik, que nunca perdeu nenhuma luta, um cara muito explosivo, muito contundente. Ele é um cara que tem 3 lutas no UFC, 2 vitórias e um no contest. Porém, esse no contest aqui foi um golpe legal, né? Tipo assim, ele ganhou aquela luta, né, na decisão dos juízes, só que depois ela foi convertida em no contest por causa de uma joelhada legal ali, aquela questão dos 3 apoios e tal. Cara, basicamente, salvo engano foi isso, acho que foi um golpe ilegal ali contra o Corey Brandage. Eu acho que a vitória do Mansur Abdulmalik ou por nocaute ou finalização é iminente. Se eu fosse optar, seria por nocaute, tá? Mas eu acho que o Abdulmalik é bem mais lutador aí, tá bom? Próxima luta, Mace Berber contra Karine Silva. Cara, a Karine vem de uma luta muito contestável contra a Johnny, né? Uma luta que a Johnny lutou bem, foi uma luta bem disputada, mas eu acho que ela tá pegando uma adversária duríssima, né? A Mace Berber é uma lutadora que, assim, gosta de exercer muito controle, mas assim, eu vou falar bem real com vocês, cara, eu não tô com muito radar, assim, pra luta feminina, não. Eu acho que pode acontecer qualquer coisa, então vou ficar de fora dessa luta aí, tá bom? Próxima luta, Brandon Moreno contra Tatsuro Taira. Cara, Tatsuro Taira é um cara que tem 18 lutas, 17 vitórias, vem de uma derrota contra o Brandon Royval, aí ganhou do Wilson Park e tudo mais. É um cara que a gente sabe que vai para as cabeças, mas é um cara que ainda é muito novo, né? No sentido ele tem 25 anos. Apesar dele estar indo para sua 9ª luta no UFC, a gente percebe que, por exemplo, se ele pega o Pantoja hoje, a gente sente que o Pantoja esmaga ele. É um cara que ainda não apresentou aquela luta assim que você fala, pô, meu irmão, tô pronto, entendeu? E ele pega um Breno Moreno, né, um ex-campeão da categoria, um cara muito experiente, mais de 30 lutas, tá indo para sua luta de número 17 no UFC, vem de 2 vitórias contra o Albazi e contra o Erceg. Assim, cara, vamos falar a verdade, né? Eu acho que você ir contra o Brandon Moreno aqui nesse caso é muito complicado, né, velho? Porque o Brandon Moreno é um cara que nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, sempre é um risco, assim, sempre é um cara duro, tem 31 anos, é óbvio que ele almeja novamente uma disputa de cinturão. E assim, uma eventual 3ª vitória consecutiva, eu acho que deixa ele na boca do cinturão, né? É um cara que tem história dentro da categoria, já travou uma trilogia com o Davidson Figueiredo, né? Então, assim, cara, eu vou querer pegar essa vitória do Brandon Moreno aqui. Eu acho que eu gosto do Tatsuro Taira, vejo ele um cara com muito potencial, vejo ele um cara que vai um dia possivelmente lutar pelo cinturão, mas principalmente pela performance aqui contra o Brandon Royval, que ele inclusive começou muito bem a luta, mas depois caiu muito. Eu vou com a vitória do ex-campeão mexicano Brandon Moreno nessa luta, tá bom? Galera, lembrando, tá? Uma pausa aqui, entre no grupo 100% gratuito, o link tá na descrição, é 100% de graça, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e entre no nosso grupo, galera. Lembrando, eu não trabalho somente UFC, então, boxe, que a gente pegou muito green agora no card passado, a gente pegou a vitória do Devin Haney e tudo mais, eu vi tudo por lá. É muito importante que você faça parte, é de graça, então só tá clicando aí na descrição ou nos comentários. Próxima luta, Jan Borovic contra Bodan Guskov. O Bodan Guskov é uma luta que pode colocar ele, né, nas cabeças, né? Ele tá vindo de 4 vitórias consecutivas no UFC, todas pela via rápida, né? Antes disso, a sua única derrota foi pro Volkan ou Esdemir. Então é um cara que tá chegando aí, tá galgando seu espaço dentro da categoria. Agora ele pega uma pedreira, né? O Jan Borovic já tem 42 anos de idade, né? Já não é o mesmo Jan Borovic, né? Que foi campeão do UFC.
mas é um cara que pode ser, assim, um bom porteiro da divisão. Ele vem de 2 lutas, assim, até lutando bem, né, para 42 anos, ele lutou contra o Carlos Zuber, que perdeu, mas não lutou mal, não foi nocauteado nem finalizado, propôs luta, perdeu pro Alex Poitin, né, naquela luta, e empatou com o Ankalaev. Cara, é um cara que eu acho que é o mesmo caso do Nicolas Dalby do card passado, né? São 2 caras veteranos, extremamente brigadores, mas, né, meu irmão, é complicado, né, velho, da gente ir contra o Barovic aqui. Eu não sei se o Bodan Guskov vai conseguir achar os espaços que ele vem achando, né, nas suas últimas lutas contra um cara como o Jan Barovic. Eu acho que o Jan Barovic pode ser uma boa opção. Nem que seja meio unidade, tá? Eu acho que o Bodan Guskov, assim, ele ganhou do Olekana, do Krylov, do Ryan Spann, que até... Ó, vamos lá. O Bodan Guskov ganhou do Zac Polga, que saiu do UFC, tá lutando no Karate Combat agora, que eu lembro dele lutar. Ele ganhou do Ryan Spann, que mudou de categoria, foi peso pesado. O Billy Olekana é um nível um pouco abaixo, né, galera? Não dá pra gente colocar muito na equação. E o Krylov, o Krylov ele também tá vindo de 2 derrotas, um período de inatividade, né? Tinha lutado só em 2023, aí ficou 2 anos parado e lutou no início desse ano, né? Cara, então eu acho difícil, assim, uma luta pro Bodan Guskov. Eu acho que ainda o nível do jogo que o Barovic tá jogando é um pouco maior. Apesar dele ter perdido, né, suas últimas 2 lutas, vamos pegar as últimas lutas dele aqui. Carlos Zubik, o cara top 5, Poitin, top campeão da categoria, Ankalaev, esse campeão. Acho que o Jan Barovic tá lutando contra adversários melhores, tá num ritmo ainda maior. Então eu vou com o Jan Barovic nessa luta, tá? Próxima luta, Peyton Talbot contra o Ian Cerrudo. E aí a gente não sabe qual Peyton Talbot vai aparecer, né, galera? Se é o Peyton Talbot que foi dominado pelo Rony ou que voltou muito bem ganhando do Felipe Lima. Fato é que o Ian Cerrudo tem 38 anos, tá vindo de performances muito ruins. São 3 derrotas consecutivas no UFC. Apesar de ser contra o Merab e o Aljamain Sterling, que são caras bons. Mas contra o Yadong aqui eu esperava um pouco mais. Trocação do Cerrudo ainda é um pouco muito deficitária, né? Um cara que depende muito do seu jogo de grappling. Eu acho que sabe aquele cara que não sabe a hora de parar? Porque, por exemplo, Nicolas Dalby e Jan Barovic são caras que já estão mais velhos, mas lutam bem, estão lutando bem. Agora o Ian Cerrudo não está performando bem. A verdade é essa. Vê uma luta do Ian Cerrudo, não está lutando bem. Então, cara, por essa questão da juventude, eu gostei muito da performance também do Talbot contra o Felipe Lima, que tem um grappling muito bom também. Eu vou com a vitória do Peyton Talbot, tá, galera? Eu vou com a vitória do americano. Próxima luta, Pantoja contra Joshua Venn. Cara, o Joshua Venn tem um dos boxes mais alinhados aí dessa categoria do peso mosca. Tem muito volume de golpe, apesar de eu achar que não tem tanta contundência os golpes dele. Eu acho que pelo volume que ele solta. Mas é um cara perigosíssimo, mas pega um casamento, na minha opinião, que é muito difícil, né? O Joshua Venn tem 24 anos só, né, galera? Então, é um cara que, na minha opinião, não pegou nenhum cara que tem o grappling do Poitin, nem perto. As vitórias dele foi contra o Brandon Royval, que assim, eu achei numa luta que o Royval lutou mal pra caramba. O Royval quis trocar porrada, entrou no jogo do Joshua Venn, ele fez a luta virar uma briga. Faltou um pouco de QI pro Royval aqui. Mas assim, ele lutou contra quem? Ele lutou contra o Rei Tsuruya, né, que tem 10 lutas, lutou contra o Bruno Bulldoguinho, que não vive boa fase, Colby Durden, que também não vive boa fase, o Edgar Chaires, que não é um cara nem do top 15, e o Joshua Venn foi nocauteado aqui pro Charles Jones. Cara, eu acho que o Pantoja tá, assim, né, todo respeito, mas são 35 lutas de MMA, 35 anos de idade, é um cara que vem pra sua 5ª defesa de cinturão, né, ganhou do Royval, segue, Zakura, cara, vai pra sua 5ª luta de defesa de cinturão, já lutou contra o Royval, contra Moreno, segue, Pérez, Manel Cabo, já lutou de todo mundo. Então, assim, eu vejo a vitória do Pantoja aqui, tá, galera? Eu acho muito difícil o Pantoja perder essa luta pelo casamento. Porque o que o Joshua Venn vence suas lutas? É na trocação. Então o Pantoja, velho, ele vai botar essa luta pra baixo e vai esganar o Joshua Venn. Minha leitura de luta pra mim é essa. E eu realmente não vejo como o Joshua Venn vai conseguir escapar das investidas do Pantoja aqui, não. Eu vou com o nosso campeão Alexandre Pantoja aqui, tá bom? Próxima luta, Petr Yan contra Merab Dvalishvili, é uma luta mais tranquila. Lembrando, tá, galera? Todas essas operações você consegue fazer na BravoBet, nossa casa de aposta parceira. Saque e depósito via Pix, tá? Registre sua conta, o link tá na descrição através dos comentários. Quem vai ganhar, como, de que forma, beleza? Então, vamos que vamos, Merab Dvalishvili contra Petr Yan. E lembrando, né, meus melhores palpites estão no grupo VIP. O link tá aqui no comentário fixado na descrição ou através dos comentários para você adquirir. Por lá você vai fazer os palpites que eu mesmo faço, né, para quem tiver interesse, com o bilhete pronto. Então você vai clicar, já vai aparecer a operação para você. Merab Dvalishvili, né, galera? Eu acho que não tem muito o que comentar sobre, um cara extremamente sólido. 16 lutas no UFC, 14 vitórias, uma das maiores sequências de vitórias ativas do UFC, né? São 14 vitórias consecutivas, um dos casos mais engraçados da história, porque ele começou no UFC perdendo suas 2 primeiras lutas e depois ganhou todas, né? Então um jogo muito sólido, muito eficiente, um cardio insano, acho que o melhor cardio do UFC, o cara tem muito gás, consegue fazer 5 rounds performando no mais alto nível, na mais alta intensidade. Bom, galera, eles já lutaram antes, né, aqui em 2023, né? E foi uma vitória do Merab aí, e eu não sei se o Petr Yan vai ter um jogo assim para lidar com essas investidas no Merab, né? O Petr Yan até veio de boas performances, ganhou do Max McGee, ganhou do Davidson, do Song Yadong, mas eu não sei se ele ganha do Merab. Eu acho que na verdade eu não vejo ninguém nessa categoria dos pesos galos ganhando do Merab, né? O Merab que já lutou esse ano 3 vezes, né? Vai vir para sua 4ª luta.
ele ganhou do Marlon Magomedov, que pra mim seria o cara que bateria o Merab e não conseguiu. Ganhou do Sean O'Malley finalizando, ganhou do Corey Sandhagen, dominando o Corey Sandhagen, dando knockdown no Corey Sandhagen. Então eu vejo a vitória do Merab de Velishvili, mas pode ser que essa luta chegue à decisão, né? O Petr Yan é um cara muito sólido, que tem um bom jogo de chão, em pé, é um cara que tem uma boa trocação, inclusive tem muito queixo também, nunca foi nocauteado nem finalizado na carreira. Então eu vou com a vitória do Merab de Velishvili. Fechou, galera? Esses foram os palpites aí do card do UFC 323. Vamos que vamos. Forte abraço.